E aí galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. E hoje galera, como prometido há praticamente 2 semanas atrás, vou estar trazendo para vocês o esperado review de City Hunter, a edição Omnibus lançada pela editora Pipoca Nanquim. Como eu falei, é uma edição luxuosíssima que compila esse clássico da Shonen Jump. Vão ser lançados em 12 volumes com edições 3 em 1, 3 edições tankobon compilados em uma edição com mais de 500 páginas. E galera, recapitulando sobre a história de City Hunter, em City Hunter a gente é apresentado ao Ryo Saeba, que ele é uma espécie de um faxineiro, assim, entre aspas, do submundo. Ele aceita trabalhos como segurança, ou guarda-costas, como detetive particular, também missões que precisam realmente eliminar algum alvo. Ele costuma agir em casos onde a polícia não consegue ou não quer agir na história. Então, digamos assim, praticamente um caçador de recompensas. Ele é conhecido por essa alcunha, o City Hunter, o caçador da cidade. Ele costuma atuar no submundo da cidade do distrito de Shinjuku, em Tóquio. Na história a gente vai ver essa história que mescla com muita qualidade ação, comédia, romance e também uma pitada de drama. A gente vai ver as desventuras do Ryo de início com o seu parceiro, o Hideaki Makimura, e logo depois com a irmã do Makimura, Kaori, que acaba se tornando a parceira do Ryo após o assassinato do seu irmão em um desses vários casos que eles resolvem aceitar, onde a polícia resolve não se envolver, e eles acabam se deparando com a organização Union Telp, que é um grande quartel de drogas que está começando a iniciar suas operações no Japão. City Hunter, galera, nesse primeiro volume a gente é apresentado alguns casos específicos, como um que envolve um confronto de boxe, depois um trabalho de proteção a uma jovem, até culminar no ápice da história, que é esse embate do Ryo e do Makimura com esse cartel. E na história também a gente viu um detalhe bem que cai muito, que se tornou a marca registrada, cara. O Ryo Saeba, ele é um atirador com uma mira impossível, cara. Você vai ver algumas situações absurdas que um humano normal não conseguiria resolver, mas ele tem uma habilidade sobrenatural quando a relação a manuseio de armas de fogo, além de ser um tarado, um mulherengo inveterado, cara. O Mokori, que eu coloquei no título dos 2 álbuns, é uma expressão que ele usa muito na versão original quando ele fica excitado. Então você vai ter cenas bem cômicas nesse meio. Aí também aqui já começa a explorar a relação entre ele e a Kaori, cara, que quase sempre essa relação que a gente não sabe se vai combinar ou não no romance futuramente, mas todo esse estilo taradão do Ryo, cara, juntamente com a Kaori, rendem cenas hilárias, com ela arrancando alguns martelos gigantes, sabe lá de onde para nocautear o colega. Também tem todo o desenrolar da história dela, que ela foi adotada, e o Makimura ia contar isso no aniversário dela. É um spoiler, assim, mas é coisa que quem já tem uma noção da
da série já conhece. E passou pro Rio essa toda... Passou pro Rio essa missão de falar detalhes da vida, da história de vida da irmã para ele. Ela acaba se tornando uma parceira protegida e pelo que aparenta um affair do Rio, né, nessa história. Galera, essa edição aqui, como uma edição introdutória, eu vou falar para vocês sem comentários. No primeiro volume, uma história o mangá já está rendendo como uma das melhores obras do ano. Já mostrando aqui um pouco da edição também. Ela tem sobrecapa, como eu já tinha mostrado, capa dura, 2 artes belíssimas nas capas, páginas coloridas. E aqui, galera, a gente vê a maestria da arte do Tsukasa Rojo, como esse cara desenha muito. O Pipoca Nankin também anunciou outra obra dele, o Cat's Eyes, que vai ser lançada em 7 volumes. Também pretendo fazer, se Deus permitir. Aqui, galera, ó. E a forma como o Tsukasa trabalha o roteiro, a narrativa e a arte é simplesmente primorosa. O material simplesmente de excelência. E o pessoal fala muito desse estilo de arte, falando de arte retrô, cara, mas como eu gostaria que tivessem mais obras saindo com artes assim. Aqui essa história a gente vê o primeiro encontro do Rio com a Kaori, quando ele ainda não sabia que ela era irmã do seu parceiro. Aqui uma cena de ação do Rio em posição de ataque com a arma. O material simplesmente brilhante. Aqui uma cena com os 3, a Kaori, o Makimura e o Rio. Todos os inícios de capítulo assim, tem um texto com notas do Tsukasa Rojo explicando alguma curiosidade, algum detalhe da história em si. Bem legal essas notas de rodapé. Aqui, galera, ó, como o cara tem o dom de desenhar belas mulheres. E aqui eu mostro mesmo, não tenho frescura de ficar censurando nada não. O canal é pequeno ainda. Aqui mais um pouco da arte. Esse material, galera, ele causou muita polêmica antes de ser lançado pela questão do preço. O preço de capa, R$169. Ele estava saindo a 30% por R$118. E começaram os mesmos de sempre, né? Com alguns mimimis, alguns que nunca tinham nem pensado nessa obra, começaram a criticar, comparando preços de outras editoras, como Panini, MPEG, assim. Mas a gente tem uma certeza aqui que essa série vai ser concluída, porque Pipoca Nankin, cara, não... E olha, eu não sou posso falar, um grande fã da editora. Eu gosto dos trabalhos deles, tenho um respeito pelos editores. O canal, quando eu voltei a colecionar quadrinhos, foi muito importante pra mim, cara. Tenho esse carinho pra editora, mas não sou fanboy, cara. Compro tudo que eles lançam, não. A obra tem que ser realmente de qualidade, ser algo que realmente me empolga. E o pessoal ficou criticando, poderia ter lançado num formato menor, mais barato. Eu entendo, cara, mas é uma obra que vai ser lançada inicialmente bimestralmente. Acho que dá pra vocês conseguir ter uma programação, cara. Só que muitos que reclamam também são aqueles compradores, né? Não digo nem colecionadores compulsivos, por exemplo, lançam tudo que a Panini... Compram tudo que a Panini lança em pré-venda, não tá nem com o preço, não tá nem com a qualidade, e depois fica reclamando quando uma editora que tem uma curadoria buscando trazer obras
acima da média, lança um material num trabalho mais luxuoso, com preço um pouco mais alto, que eu realmente entendo. Mas, enfim, cada um sabe de si. Eu pretendo continuar essa coleção, galera. E se alguém perguntar pra mim, Renato, City Hunter vale a pena acompanhar? Cara, falei, vale cada centavo essa edição. Uma obra que eu conheci através da saudosa revista Herói no meados dos anos 90. Então era um trabalho que eu queria conhecer, tinha praticamente 30 anos e felizmente, graças ao Pipoca Nanquim, a gente tá tendo essa obra-prima, esse clássico da Shonen Jump lançado no Brasil. Aqui tem alguns textos também como extra, aqui uma entrevista do Tsukasa. Uma edição simplesmente espetacular. Mais uma vez, rasgando seda, vale cada centavo. Se você quer um bom quadrinho policial mas com pitadas de humor, comédia, romance, drama, City Hunter é a obra para vocês. E mais uma vez, galera, peço gentilmente, quem puder dar uma oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Eu fico muito grato. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força. Deus abençoe e até a próxima.